Queridos, a gente está hoje aqui refletindo sobre a questão da violência doméstica e propositalmente eu quero passar menos pelas questões de onde que você vai para poder resolver o problema, porque eu acho que esses assuntos eles são falados muito e é até fácil. Sim. A gente entra na internet, a gente vai saber onde recorrer. Eu quero poder aproveitar vocês aqui para a gente provocar essa família, essa mulher, esse marido, esse filho, essa filha, provocar a família nessa reflexão sobre o que está acontecendo nas nossas casas, né? E até encorajar a cada um de nós a não aceitar essa situação de violência doméstica, mas a buscar mecanismos de mudança. E eu creio firmemente que isso vem pelo entendimento do problema e pela uma atitude que se possa tomar em relação a isso. Mas e aí, o que é que você queria comentar em relação à violência contra o homem? Sobre a violência sofrida pelos homens. Os homens sofrem muita violência psicológica, muita violência verbal por parte das mulheres. Porque a mulher fala demais, a gente fala demais. E quando a gente vai brigar com o marido, chamar a atenção, a gente descarrega mesmo. Então tem que ter esse cuidado, porque tem muitos homens se sentindo humilhados. Chegam no consultório e falam assim, ó, eu estou lá embaixo, porque a coisa, vou falar uma coisa, ela explode mesmo, e taca a tampa. Aí ela diz que isso não é violência. Isso é violência também. É violência. Então eu acho que o grande papel hoje da sociedade é tentar trabalhar essa questão da violência nos mais diversos locais. Onde a gente puder falar, entendeu? Olha, se eu posso usar o altar lá, a pastora Raquel, usa. Usa para falar que violência é crime, usa para falar que essa violência é pecado, porque as pessoas têm uma noção, por exemplo, dentro das nossas igrejas, de que pecado é eu cobiçar a mulher do outro, de que pecado é eu cobiçar aquilo do outro, de que pecado é eu matar. Mas eu estou matando todo dia quando eu trato meu marido mal, quando eu trato meus filhos mal e quando eu trato a minha mulher mal. O que é isso? E sabe, Rosane, eu acho que é isso que você está colocando tudo, e eu queria enfatizar porque a gente diz, eu acho que se a gente sair na rua e perguntar para qualquer pessoa, o que você acha, violência é crime? Todo mundo vai responder que sim. Eu acho que ninguém vai dizer diferente. A grande questão, me parece, que é o que é a violência, né? Identificar. Não é identificar o que se caracteriza como violência. Não é só a pancada, não é só a tampa de panela que é jogada, né? Não é só esse tipo de questão, mas aquilo que vocês mesmos já colocaram é da violência psicológica, dos maus tratos verbais, das desconsiderações, das humilhações, né? Que mutila o indivíduo é uma forma de violência. Como é que é lá na delegacia que você trabalha? As pessoas reclamam dessa questão, desse outro tipo de violência ou também só da violência de pancada? A violência psicológica. O maior número de registros que nós temos são os xingamentos, que é o início da violência, que a gente trata já de uma forma diferente para evitar, porque quanto mais cedo a gente conseguir quebrar esse ciclo, melhor, menos essa mulher vai sofrer. São os xingamentos, que é a injúria, né? As ameaças de morte e as agressões físicas. E esse psicológico, enquanto está nessa parte psicológica, geralmente as mulheres vão aceitando. Quando passa para um xingamento, para um empurrão, algumas já dão um estalo e vão procurar ajuda, outras não, aí continuam naquele ciclo. Mas o nosso menor número é realmente dessa violência psicológica, porque elas acham, foi só dessa vez, ele vai melhorar, aí conversa, aí tem todo aquele... Ele promete que não, pelos nossos filhos eu vou melhorar, vão procurar uma terapia, e aí... E eu acho que tem uma decorrência, eu estou falando demais hoje, né? Estou falando demais hoje, né, Raquel? Não, sempre Mas você sabe que eu acho que tem uma decorrência quando a gente entra nesse lance do xingamento, né, da violência mais psicológica e tudo, que a gente não trata, a gente prefere dizer, deixa para lá. Aí, o marido deixa de falar com a mulher deixa de falar com o marido, quer dizer, a relação de casa se torna uma relação mecânica, uma relação muitas vezes só porque a Bíblia, né, Deus não quer que ninguém se separe, então a gente vai suportar um ao outro. E os filhos estão aprendendo com tudo isso. Exatamente. Né? Isso que é mais triste. O que acontece no seio familiar, né, na questão da construção?
o que é família? Família não é um monte de gente dentro de um teto dentro de casa, não é isso que é família, né? É algo Família muito são maior. laços de sentimentos, né? De pertencimento, de amor, de proximidade. Então, começar a criar, fazer frente a essa violência psicológica, talvez seja um primeiro caminho de efetivamente resgatar a família, né? Resgatar e ter a família plena de um lado e de outro. E Mas a violência sofrida pela mulher, ela é em geral, mais assim, brutalizada, né? E a violência, como a Rosana falou do homem, ela é mais psicológica. Diminuir o companheiro, diminuir a figura dele como pai. Mas olha o exemplo de pai que você é. Olha como é que você é. Então, aquilo vai gerando. Quem está fazendo isso está fazendo uma violência tremenda com seu companheiro, né? E não se dá conta. E não se dá conta, mas eu vivo isso em função... Pode colocar aí todos os motivos, porque quem comete a violência, ele sempre acha que ele tem um motivo e sério e justo para isso. E não existe motivo para se violentar o outro. Pastora, deixa eu aproveitar você ainda só para uma questão. É esse tipo de submissão que a Bíblia nos recomenda? Tanto com relação do homem, né, dentro de casa, a mulher. É isso que Deus tem preparado para a gente? Não. Ou uma mulher que ela sofra violência, sofra essa pressão do seu marido, mesmo sendo uma mulher temente a Deus, ela precisa tomar uma atitude? Precisa sim. Porque a submissão dita na Bíblia, e que foi difícil, viu, eu entender, assim... Eu viver isso, né, enquanto palestrante, porque eu tinha muita restrição, porque a gente vai vendo muita gente sofrendo violência, muito homem impondo, muita ignorância, e eu sempre falava assim, como que uma mulher pode ser submissa a um ser desse? Mas aí quando você entende a estrutura que a Bíblia trata com isso, é uma coisa tão bonita, e o dia que Deus me trouxe para uma conversa para eu entender, eu não tive mais problemas. Porque assim, vós mulheres estejais submissa aos vossos maridos, assim como a igreja está submissa a Cristo. Ok, igreja submissa a Cristo. Vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então, você entende que nessa cadeia de submissão, não é pela força, não é pelo domínio, é pelo amor. Então, a mulher está submissa a alguém que a ama a ponto de entregar a sua vida por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Então fica fácil. Porque aí o vínculo aí não é a opressão, não é quem manda, sou eu sou cabeça e você cala a boca. E nem a mulher precisa de ficar discutindo. Porque a submissão aí é só para que não haja uma questão de quem manda. Quem é o líder? Mas o liderado precisa também de falar, assim como nós falamos, enquanto igreja, nós falamos com Cristo as nossas necessidades. Nós levamos a Deus tudo que a gente precisa. E Ele nos ouve, e por nos amar, e que houve já uma entrega, Ele cuida da nossa vida. Nós vivemos, a igreja não vive em total harmonia com Cristo? Por isso que, apesar de saber que eu posso estar aqui mexendo ou até escandalizando algumas pessoas, mas eu queria dizer para você, querida, amada irmã, amiga que está nos assistindo, se você é vítima de opressão dentro de casa, ainda que seu marido seja um pastor, se ele faz isso dentro de casa, ele está errado. Ele está errado diante de Deus. A autoridade pastoral dele não é para cometer violência dentro de casa, nem com você, nem com seus filhos. Ele precisa ir ler a Bíblia, ele precisa se converter e ele precisa mudar, porque senão ele está errado e ele vai ter que responder a Deus. Não tenha medo de conversar com ele, de se colocar como uma ajudadora
como Deus criou você para ser e não como uma pessoa Eu para digo ser mais, oprimida, Celeste, ela né? tem que buscar ajuda também. Sim, com certeza. Ela tem que buscar com certeza. ajuda. Ela tem que orar, mas ela tem que ter atitude. Ela tem que buscar ajuda. O que está acontecendo nos nossos lares é que essas mulheres, nós mulheres cristãs, somos muito envergonhadas, porque há uma cobrança muito grande de que se a sua casa está vivendo violência, você falhou. É sempre a mulher que falha. Quando, na verdade, não. Essa violência, às vezes, esse homem já traz lá da criação que ele teve dentro da casa dele. Perfeito, Nós trazemos isso do berço da gente. perfeito. E só vai explodir naquele casamento. Tudo bem, ele não bateu na mãe dele, mas ele quer bater na mulher. E quando você, às vezes, vai compartilhar isso com a família, as famílias não entendem. Ela fala assim, mas meu irmão é espetacular. Ele é espetacular como irmão, mas ele não é espetacular como marido. As coisas têm que ser separadas, os papéis são separados. Verdade. Então você tem um vizinho que ele é maravilhoso, aí você fala assim, mas aquele homem teve coragem de matar. Ele é ótimo vizinho, ele é ótimo vizinho, é péssimo marido. Ele é ótimo pastor lá no púlpito. Dentro de casa ele não é. E quando ele não é dentro de casa, eu tenho que recorrer a órgãos, eu tenho que recorrer a ajuda também, porque senão a coisa Não vai fica só na oração. Fora dos muros, né? E fora dos muros, da onde você está sofrendo a violência. Sem ter vergonha de falar, porque ele é um ser humano também, que precisa de ajuda. Buscar o poder público. A delegacia está aberta 24 horas. Sim. Se ela resolver 3 horas da manhã e a delegacia denunciar, ela vai ser prontamente atendida. Verdade. A gente sabe ainda muito de todas as deficiências do poder público, às vezes dos órgãos de atendimento. Talvez eles não sejam suficientes, né, para o atendimento total. Mas quanto mais nós nos movimentarmos, nós nos rebelarmos contra isso, conseguiremos talvez minimizar o nível de violência, especialmente a violência doméstica, né? Eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Né? É verdade, mas já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou fazer o intervalo e quero voltar com a mensagem de vocês para a garantia, os nossos passos para revertermos essa situação. A mensagem de vocês, especialistas nesses temas, para todas nós, mulheres que estamos aqui e que estão participando das suas casas, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Eu quero mais.